Olá, estamos agora na nossa quarta aula da disciplina O Comportamento do Consumidor, né? E hoje nós vamos falar sobre os fatores socioculturais. Esses fatores são aqueles que dizem respeito principalmente, né, aos aspectos do relacionamento histórico da pessoa, onde ela vive, com quem ela se relaciona. Nós vamos falar sobre a cultura e a subcultura. Nessa aula nós vamos tratar dos fatores sociais, dos grupos de referência, da família, que é um elemento importantíssimo no processo, e falar um pouquinho sobre os líderes de opinião. Iniciando com a cultura e a subcultura, na verdade, a gente tem aquilo que cada povo tem a sua cultura, né? Então, é claro, os ocidentais, os orientais, você vê perfeitamente quando nós falamos, quando a gente dá uma olhada, quando vê, por exemplo, aspectos específicos da cultura japonesa, da cultura chinesa, né? Bem diferente da cultura nossa, dos ocidentais e tudo. Tudo isso, evidentemente, tem influência importante no comportamento de compra do consumidor. A subcultura também, quando você fala de religiões, de grupos sociais, de regiões geográficas, né? Elas são muito importantes. Então, você tem, por exemplo, dependendo da região, norte, sul, nordeste aqui no Brasil, você tem características completamente distintas na forma como o consumidor faz as suas compras, né? Então, os valores que nós temos difundido na nossa cultura, eles influenciam muito a forma como nós vamos fazer as compras, né? Aspectos, por exemplo, nós temos uma tendência à autorrealização, conforto material, por exemplo, individualismo. O brasileiro tem muito aspecto individualista para ser considerado. Isso é refletido de uma forma bastante clara, né, bastante incisiva, no comportamento de compra. Além dos fatores de cultura e subcultura, os fatores sociais também são importantes, né? O que são os fatores? São os grupos sociais. Nós vivemos em grupo, nós não somos independentes, nós não somos isolados, né? Então nós temos grupos que podem ter inclusive várias classificações. A principal delas é que diz que nós temos grupos primários, secundários, formais e informais. O que é um grupo primário, né? O grupo primário é aquele com o qual nós somos mais próximos, diretamente relacionado, né? E temos grupos que são próximos a nós, mas temos alguns que estão mais distantes, mas de qualquer maneira exercem influência sobre nós. Temos grupos formais. Você está, por exemplo, tem uma sociedade, você está um clube, por exemplo, é um grupo formal, tem uma estrutura definida e tudo mais e tal. Mas você pode ter um grupo informal que influencia a compra. Por exemplo, grupo de amigos. Os amigos falam, olha, aquilo é bom, comprei aquilo, achei bom e tudo mais e tal. Então, os grupos tendem a influenciar e muito socialmente as pessoas na tomada de decisão. Há alguns filmes, inclusive, que mostram isso, né? As pessoas que fazem parte dos grupos, elas servem de referência para aqueles que vão fazer as suas compras. Então, o que é um grupo de referência? Na verdade, um grupo de referência pode ser qualquer indivíduo ou grupo que sirva como um parâmetro de comparação para a formação de valores, de crenças, de atitudes, e entre outros que vão nos guiar. Então, vejam bem, o grupo de referência é o grupo padrão, é aquele grupo que a gente quer seguir. Pô, se aquele grupo, se aquelas pessoas estão fazendo isso, estão comprando aquilo, estão usando aquilo, eu também quero comprar aquilo, eu também quero usar. Por isso eu tenho aquilo como um grupo de referência, é o meu grupo padrão. Não podemos nos esquecer nesse caso que a família representa um fator muito importante na tomada de decisão. Dentro da família, você tem os mais diferentes tipos de ações exercidas sobre o consumidor. Por exemplo, há pessoas na família que influenciam a compra. Como? Dando informação sobre o produto. O marido vai comprar alguma coisa, a mulher diz para ele, olha, você compra aquilo porque aquilo é bom, fulano falou que a televisão diz que aquilo foi muito bem. Isso é um influenciador, né? Há pessoas que são decisoras, que possuem autonomia para decidir. O marido, por exemplo, vai comprar um carro, tem autonomia para decidir. Ele compra o carro, porque quer um carro confortável, quer um carro para a família e tudo mais e tal. Há aqueles que são usuários. Por exemplo, na hora de comprar uma fralda para uma criança, não é o marido nem a mulher que é o usuário da fralda, né? Mas sim é o bebê. Mas quem compra é o pai ou a mãe. E eles não consomem o produto, eles compram o produto, eles são decisores, eles influenciam, eles são compradores, mas não são usuários do produto. São bem diferentes em termos de características. E por último, importante falar aqui, quando nós falamos dos fatores socioculturais, dos líderes de opinião, né?
Os líderes de opinião, eles fixam as normas do grupo, ou seja, eles criam as normas para o grupo. Tanto por uma posição superior no que se refere aos conhecimentos, como pela sua posição profissional. Às vezes eles são especialistas no assunto. Um decorador define, por exemplo, que a cor da moda é o vermelho, é o amarelo, é o cinza, que o padrão é X ou é Y, né? Porque ele é um especialista no assunto. E aí você vai e compra as coisas naquela cor, naquele modelo, naquela forma, porque ele especificou. Ele define, ele tem atitudes, né? O especialista, ele tem atitudes de domínio e reconhecimento público. O que quer dizer? As pessoas respeitam, né? Quando vem alguém na televisão, uma apresentadora da televisão que é muito famosa, que é muito conhecida, um apresentador, e ela fala, olha, compre o produto. Por que as empresas usam essas pessoas para fazer propaganda dos produtos? Porque sabem que elas têm muita influência. A hora que uma atriz ou uma personalidade importante se coloca ao lado de um produto para falar bem daquela marca ou daquele produto, automaticamente os consumidores irão acreditar que ela